Dando sequência ao nosso curso, aula 29 é a oitava aula de geometria plana. Vamos falar hoje sobre ângulos na circunferência. É preciso diferenciar circunferência de círculo. Circunferência é uma linha, é o contorno. Círculo é a área dentro desse contorno. Então a circunferência é o azul, é a borda da pizza. E o círculo é a pizza em si, que é o amarelo, que é o raio, a distância do centro às beiras. Revisando, o comprimento da circunferência sempre vale 2 vezes π vezes o raio. Π, 3,14 aproximadamente. E a área da circunferência, Carlos, no caso é a área do círculo. Circunferência é comprimento, círculo é área. Qual é a área? Π vezes r ao quadrado. Tá bom? Perfeito, Carlos. Carlos, vamos falar agora sobre os ângulos que existem dentro de uma circunferência. Galera, por definição, nós temos o ângulo central. Eu tenho o vértice no centro da circunferência. Então, por definição, o ângulo formado a partir do centro é chamado de ângulo central. E ele delimita esse arco aqui. Por definição, este ângulo alfa centrado aqui no ponto O é igual à medida do arco AB, essa daqui. Agora, preste atenção ao mais interessante deles, é o ângulo Homem-Aranha. Ângulo inscrito, ele está nas beiras da circunferência e abre uma teia. Olha que legal, Carlos, do ponto P, abriu uma teia para A e para B. Então, quando o ângulo sai de um lado da circunferência até o outro lado, ele é chamado de inscrito. E atenção, pode-se demonstrar que o valor deste ângulo é a metade do arco delimitado por ele. Perfeito? Caso muito especial, já tínhamos discutido isso na aula 23, na mediana de um triângulo. Atenção para esse caso especial e geralmente quando o aluno não tem essa informação ele perde as questões. Caso especial. Todo triângulo inscrito numa semicircunferência é necessariamente retângulo. O que significa, Carlos, inscrito na semicircunferência? Um dos lados do triângulo é o diâmetro da circunferência. E olha só, gente, o ângulo do vértice lá é sempre 90 graus. Mas por que, Carlos? Lembra do ângulo inscrito? Está lá na ponta, formou o arco BC. Se esse aqui é o diâmetro, esse arco aqui é a metade de 360, que é 180. Ou seja, o ângulo inscrito é a metade do arco, que é 180 graus. Então, o ângulo inscrito é 180 graus dividido por 2, 90 graus. Nunca esqueça disso. Carlão, continuando. O que danado é ângulo de segmento? Acompanhe comigo. É aquele em que o vértice está na circunferência, na beira dela. Um dos lados é secante. O que significa secante, Carlos? Pega 2 pontos. E o outro é tangente. Tira fino na circunferência. Então, segmento secante, pega 2 pontos. Tangente, tira fino. Este ângulo aqui, chamado de ângulo de segmento, que delimita o arco AB, assim como o ângulo inscrito, também é a metade do arco AB. Beleza? Ângulo excêntrico interior. Considere um ponto no interior da circunferência. Este ponto forma um ângulo para a esquerda, que eu chamei de AB, arco AB, e um arco para a direita, que eu chamei de CD. Este ponto não está no centro, percebeu? Ele está em qualquer ponto da circunferência. O valor dele pode-se demonstrar que é a média aritmética do arco AB com o arco CD. Ou seja, o ângulo alfa é o arco AB mais o arco CD dividido por 2. E o ângulo excêntrico exterior é um ponto fora da circunferência, que lança 2 secantes, uma passando por B e C e outra passando por A e D. Você vê que se formou um arco aqui CD e se formou um arco aqui AB. O valor deste ângulo é a diferença do arco maior AB pelo CD dividido por 2. Carlos, gostei, viu? Carlos, vou fazer algumas aplicações com você agora, beleza? Ainda lembra? Ângulo central é igual a arco. Ângulo inscrito, metade do arco. Então vamos usar isso nesse primeiro exemplo. Nas figuras abaixo, determine os valores de x e y. O ponto O
é o centro da circunferência. Galera, vamos começar. Você está vendo que esse arco aqui, gente, vale x mais 30. E o ângulo inscrito é 35. O ângulo central é 2y mais 10. Vamos achar logo o x usando a informação do ângulo inscrito. Vamos ver comigo. O ponto está aqui. O Homem-Aranha joga duas teias. Uma das teias passa por cima, uma das teias passa por baixo. Então, se 35 é um ângulo inscrito, ele é a metade do arco x mais 30. Gostei, Carlão? 35 é x mais 30 sobre 2. Passo 2 multiplicando 35, dá 70. Então, x mais 30 é 70. 30 está somando, passa subtraindo. O ângulo x é 40 graus. Encontrado o ângulo x, vamos agora encontrar o ângulo y através do ângulo central. Galera, o ângulo central, por definição, é aquele que parte do centro. O valor do ângulo é igual ao arco formado. Então, eu vou dizer que 2y mais 10, o ângulo central, é igual ao arco que ele forma x mais 30. Mas espera aí, x é quanto? 40. Então, substituindo, 2y mais 10 graus é igual a 40 mais 30. 2y mais 10 graus é igual a 70. Passo 10 subtraindo, 60. E o 2 que está multiplicando o y passa dividindo. Então, achei, usando ângulo central e ângulo inscrito, os valores de x e y. Carlos, estou gostando. Faz um exemplo agora com os ângulos excêntricos. Mostra aí uma de excêntrico interior. Beleza. Letra B, da primeira questão, pede agora para você achar x e y. Preste atenção agora a um detalhe. Você percebeu que para achar x, inicialmente eu tenho que ver que a volta completa da circunferência é 360 graus? Sim, Carlos. Aqui eu já tenho um arco de 100, aqui um de 30, aqui um de 150 e está faltando só x para fechar 360 o ângulo de uma volta. Então, x mais 150, mais 30, mais 100 igual a 360. Isso tudo aqui dá 280, passa subtraindo 360. Achei x, Carlos, 80 graus. Tendo descoberto x, atenção agora. X não é igual a 2y mais 15, porque o vértice não está no centro. Ele é um ângulo excêntrico interior. E como é que eu faço? É a média aritmética dos arcos formado por este ângulo. Então, eu vou dizer que 2y mais 15 é a média aritmética do arco x com o ângulo de 30 graus, o arco de 30 graus. 2y mais 15 é x mais 30 graus dividido por 2. O que eu fiz agora, Carlos? Passei o x sendo 80, eu coloco aqui, e o que é que eu vou fazer com esse 2? Aliás, eu fiz até diferente. Eu somei 80 com 30, 110 e dividi por 2. Mas eu poderia passar o 2, né? Ok, 55. O que é que eu faço com esse 15? Passa subtraindo. 55 menos 15, 40. Então, y é quanto? 40 sobre 2, ou seja, y vale 20 graus. Gostei, viu, Carlos? Gostei. Carlos, propriedade muito importante. Tópico 2, segmentos tangentes e os quadriláteros circunscritos a uma circunferência. Vamos aos segmentos tangentes. Atenção, se de um ponto P, fora da circunferência, eu traço os segmentos PA e PB, tirando fino na circunferência, são chamados segmentos tangentes, 90 graus com o raio. Atenção, todo segmento que tira fino na circunferência forma 90 graus com raio. Perfeito? Eu concluo, gente, que a medida P até A é igual à medida PB por simetria. Nunca esqueça disso. E essa linha que você está vendo aqui é a bissetriz do ângulo P, porque divide este ângulo em duas partes iguais, triângulo de cima e triângulo de baixo. Entendeu, Carlos? Segmentos tangentes são congruentes, têm o mesmo valor. Gostei, Carlos. Carlos, o que é um quadrilátero circunscrito? A palavra circunscrito, você ainda lembra que é o que circunscreve, fica por fora? Carlos, então me diga o que é um quadrilátero circunscrito na prática.
um quadrilátero convexo, que já vimos isso na aula anterior, é circunscrito, fica por fora de uma circunferência, se e somente se seus quatro lados são tangentes à circunferência. Então, gente, eu preciso garantir que os quatro lados tirem fino na circunferência. Aí ele é um quadrilátero circunscrito. Beleza. Se um quadrilátero é circunscrito a uma circunferência, olha que coisa incrível. Pode-se mostrar que a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois. Então, explicando melhor. AB mais CD, lados opostos somados são iguais aos outros dois somados. É igual a AB mais BC. Gostei, Carlos. Entendi quadrilátero circunscrito. Faz um exemplo para mim, Carlos. Esse quadrilátero ABCD é circunscrito? É, porque ele é tangente à circunferência nos seus quatro lados. O que é que diz a teoria, Carlos? Se você somar AB com CD, será igual a AB mais BC. Vamos substituir. Eu tenho AB na figura? Olha para cá. 2x mais 1. Eu tenho CD? Tenho. É 9. Eu tenho AD? Tenho. É 12. E BC, x mais 7. Ou seja, a soma dos lados opostos são iguais à soma dos outros dois opostos. Então, substituindo aí, 2x, 1 com 9 dá 10. 7 com 12 dá 19. E o que é que eu vou fazer com esse x agora? Passa subtraindo, fica x. E 19 menos 10 que veio, x é 9. Achei x. Beleza, Carlos. Se você mostrou um quadrilátero que fica por fora, mostre agora um quadrilátero que fica por dentro. Aí ele é chamado quadrilátero inscritível. É aquele que tem os vértices numa circunferência. Então, veja bem. Se eu tiver uma circunferência e for possível passar pelos 4 vértices de um quadrilátero, eu garanto que ele é inscritível. Para isso acontecer, acompanhe comigo. Se um quadrilátero convexo é inscrito em uma circunferência, pode-se mostrar que os ângulos opostos, cara a cara, serão suplementares. Ou seja, ao somar o ângulo do vértice A com o ângulo do vértice C, dá 180. E ao somar o ângulo do vértice B de bola com D de dado, também dá 180. Atenção, um quadrilátero só é inscritível se observar que a soma dos ângulos opostos dá 180 graus. Percebeu isso? Então vamos pegar essa questão aqui. Quadrilátero inscritível, porque os 4 vértices estão na circunferência. Ele quer que você calcule alfa, beta e gama. Então vamos devagar. Carlos, é verdade que se é um quadrilátero inscritível, os ângulos opostos são suplementares. Então eu vou dizer que beta mais o que está lá do outro lado tem que dar 180. Beta mais 108 dá 180. Passa 108 subtraindo, beta é 72. Vamos descobrir agora o gama, Carlos. Como? Do mesmo jeito. Gama mais 112, 180. Beleza, Carlos. Passa o 112 subtraindo. O gama é 68. E para achar o alfa, Carlos, é só você observar que gama mais alfa dá um ângulo de meia volta, o chamado ângulo raso, ou seja, 180 graus. Se eu já tenho gama, que é 68, vamos achar alfa. Passa o 68 para o outro lado, subtraindo. O ângulo alfa é 112 graus. Legal, né, gente? A nossa aula. Está preparado para os exercícios? Vamos lá. Então, depois de 13 minutos de teoria, vamos agora aos exercícios da aula. A superfície abaixo, conhecida como faixa de Moebius, foi descoberta pelo matemático e astrônomo alemão Augusto Ferdinand de Moebius, 1790 a 1868. A faixa de Moebius pode ser obtida a partir de uma faixa retangular ABCD, como vocês estão vendo aqui, ABCD, dando-se meio giro numa de suas extremidades e juntando-se os pontos A com D e B com C. Ele junta a extremidade superior do lado esquerdo com a extremidade inferior. A extremidade inferior do lado esquerdo com a extremidade superior do lado direito, formando aí um círculo não, formando uma volta, digamos assim, né? Caminhando na faixa de Moebius, imagem anterior, uma baratinha, professor, não gosto de barata, sempre sobre a linha escura, saiu do ponto P de Paulo e a ele retornou.
percorrendo uma distância de 7,2 metros. Qual é a medida do raio da base da superfície cilíndrica? Superfície cilíndrica pressupõe que tem algo circular. Então, realmente é um círculo lá, né? Porque o cilindro ele tem uma base circular. Nós vamos ver isso na aula de geometria espacial. Obtida com a faixa retangular, que gerou a faixa de Moebius. Adote π igual a 3. Galera, então preste atenção. A gente precisa ter muito cuidado agora. Você viu que tem o lado preto esquerdo e o lado preto por trás. Então veja se você concorda comigo. Se a baratinha percorreu toda a faixa de Moebius, que ela tem à frente e atrás, então isso significa que ela percorreu 2 vezes o comprimento da faixa, porque ela pegou a parte da frente com a parte da trás. Começando primeiro por fora, aí como ela deu o contorno, ela entrou por dentro. E finalmente voltado por fora. Assim, o comprimento da faixa será igual à metade da distância percorrida, ou seja, 3,6 metros. O que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que como o ponto A encontrou D e o B encontrou C, eu formo uma circunferência por dentro e por fora. Então, tudo que ela andou é o comprimento de 2 circunferências. Como ela andou 7,2 metros, a circunferência vai ser a metade disso, 3,6 metros. Então, para encontrar o raio da base da superfície cilíndrica, obtida com a faixa retangular, basta igualar essa distância ao comprimento da circunferência da base. 2πr, que é o comprimento de uma volta na circunferência, tem que ser igual à metade da distância que a barata andou, porque ela andou por dentro uma vez, por fora outra vez, andou 2 comprimentos de circunferência. Então, 7,2 foi os dois, um só é 3,6. Se o π é 3, vamos substituir aqui. 2 vezes 3 vezes r é 3,6. Fazendo a continha aqui, 6r é 3,6. R é 3,6 dividido por 6. O raio é 0,60 metros. Letra C. Carlos, gostei, né, Carlos? Então, se aparecer faixa de Moebius, o que você percorre por dentro e depois por fora, dá 2 voltas na circunferência. Legal, Carlos. Muito interessante essa questão. Questão número 2. No sistema de engrenagens mostrados, as engrenagens A, B e C têm raios, respectivamente, 4 centímetros, está dizendo que A é a maior, B, 2 centímetros é a intermediária e C, 1 centímetro, que é a menor. Quantas voltas dará a engrenagem A quando a engrenagem C percorreu o equivalente a 3.600 centímetros? Considere π igual a 3. Então, está aí a figurinha, engrenagem A, engrenagem B e engrenagem C. Carlos, como é que a gente vai fazer a questão? Tem um detalhe muito interessante, gente. A distância percorrida por um ponto na extremidade da engrenagem C é igual à distância percorrida por um ponto na extremidade da engrenagem A e também na engrenagem B. Por quê, Carlos? Galera, o círculo menor, a engrenagem menor, por ser menor, ela dá mais voltas. Mas a distância total percorrida tem que ser a mesma, porque os pontos de contato são os mesmos. Tá? Cuidado com essa pegadinha. Assim, sendo n o número de voltas dadas pela engrenagem A, teremos. Por que é que eu vou fazer que n vezes 2πRA dá 3.600? Gente, preste atenção. 2πr é uma volta. Eu não sei quantas voltas a engrenagem A dá, mas a distância total que ela percorre é 3.600 centímetros. Então, n é um número de voltas. Cada volta é 2π vezes o raio da engrenagem A, mas poderia ser o raio da engrenagem C. Tá certo? Igual a 3.600. Então, vamos lá. π é 3, considerando. N que multiplica 2, que multiplica 3, que multiplica 4, dá 3.600. Portanto, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Passa 24 dividindo. 3.600 por 24. Portanto, a engrenagem A dá 150 voltas. Galera, preste atenção. O comprimento percorrido pela engrenagem A é o mesmo da engrenagem C, que é o mesmo da engrenagem B. Agora, é lógico que para que C percorra a mesma distância de A, C tem que dar mais voltas. Então, como ele pediu o número de voltas da engrenagem A, eu igualei n vezes o comprimento de uma volta, que é 2π, o raio dela,
igual a 3.600. Entendi, Carlos. Muito interessante. Carlos, essa questão da UERJ é uma questão que a gente tem que ter cuidado. Isso. Vamos fazer. Um professor de matemática fez com sua turma a seguinte demonstração. Colocou um CD sobre uma mesa. CD é, se você está assistindo essa aula dependendo do ano, talvez você nem saiba o que é. Mas é um disco que toca música, tá? Sobre uma mesa e envolveu completamente com um pedaço de barbante, de modo que o comprimento do barbante coincidisse com o perímetro do CD. Em seguida, emendando ao barbante um outro pedaço de 1 metro de comprimento, formou uma circunferência maior que a primeira, ficando por fora do CD, mas de mesmo centro com o CD. Veja as figuras a seguir. Então, o primeiro barbante envolveu totalmente o CD. Aí, o segundo barbante, o que é que ele fez? Ele emendou 1 metro a mais. Ele aumentou o comprimento em 1 metro. E agora, ó, ficou essa circunferência aqui por fora. Muito bem. Calculou, então, a diferença entre as medidas do raio da circunferência maior e do raio do CD, que é a circunferência menor, né? Que ela está envolvendo o CD. E chamou de x. Tudo bem? Primeira parte? Logo após isso, ele fez uma experiência fictícia. Ele imaginou um CD com medida do raio idêntica ao raio da Terra. Repetiu, teoricamente, as etapas anteriores. Então, ele pegou um super CD do tamanho do raio da Terra e aumentou 1 metro. Tá certo? E fez a mesma coisa. Fez a diferença com o barbante 1 metro a mais e o tamanho original. E chamou de y a diferença. Assim, demonstrou a seguinte relação entre as diferenças x e y. Então, vamos fazer a questão bem devagar. Na nossa situação inicial, gente, o comprimento do barbante é 2πr1. E na situação final, aí eu isolo R1, né? C sobre 2π. E na situação final, o comprimento do barbante é C mais 1, porque C aumentou 1 metro. E aí vai formar um raio diferente, né? Raio R2. Isolando o raio R2, fica C mais 1 sobre 2π. Carlos, quando eu faço a diferença entre R2 e R1, vou fazer aqui para você, ó. R2 menos R1. Isso aqui é C mais 1 sobre 2π, que é o R2. E isso aqui é o R1, que é C sobre 2π. 2π conserva, subtrai em cima. C mais 1 menos C dá 1, porque corta C com menos C. Então, achei a diferença x, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa para encontrar que a diferença vai dar 1 sobre 2π. Isso aqui é a resposta que a gente vai chegar nela. Fazendo a mesma coisa na situação inicial. Comprimento do barbante é 2πr1, onde R1 é o raio da Terra agora. Isolando R1, C sobre 2π. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar o barbante de 1 metro e dar uma volta na Terra. Então, vai ficar que C mais 1 é igual a 2π, o novo raio do barbante, do círculo que forma o barbante, da circunferência. Isolando R2, C mais 1 sobre 2π. Vou fazer a mesma coisa, subtrair R2 de R1 e chamar de Y. Bora lá, Carlos. R2 menos R1 que eu chamo de Y. Quem é R2, Carlos? C mais 1 sobre 2π. Quem é R1? C sobre 2π. 2π, denominador comum. C mais 1 menos C, corta C com menos C, dá 1 sobre 2π. Então, eu sei que x é 1 sobre 2π e, por incrível que pareça, y é 1 sobre 2π. Ele quer a soma deles. Vamos somar? X mais y, 1 sobre 2π mais 1 sobre 2π. 2π é o mínimo, que é o fator comum. 2π dividido por 2π é 1 vezes 1 dá 1. 2π dividido por 2π é 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui fica 2 sobre 2π. Posso cancelar 2 com 2. Isso dá 1 sobre π. Atenção. 1 sobre π, π está elevado a 1. Quando a potência sobe, elevado a menos 1. O inverso de 1 sobre π é π elevado a menos 1. Portanto, a alternativa correta, letra A. Carlos, que questão chatinha. Pois é, mas você entendeu, né, a estrutura dela? Parabéns. Vamos então à questão número 4. Vem lá de Santa Catarina, Carlos. O que diz a questão número 4? No processo inicial de criação de um logotipo para uma empresa, um designer esboçou várias composições de formas geométricas, na tentativa de encontrar algo simples e representativo. Em uma dessas composições, um círculo de raio 6 centímetros foi sobreposto, ou seja, colocado por cima de um triângulo equilátero
de lado 18 centímetros, de acordo com a figura, tá? Então, ó, tá aqui a circunferência que foi colocada sobre um triângulo equilátero. Muito bem, Carlos. Sabendo-se que as duas figuras têm centros no mesmo ponto, pode-se afirmar que o perímetro do logotipo é... Galera, o que é o perímetro aqui? É a soma de AR com RM, com MB, com BN, com NP, com PC, com CT, com TS e com SA. De acordo com a questão, gente, nós temos uma circunferência de raio 6 centímetros que foi colocada exatamente sobre o triângulo equilátero de lado 18 centímetros. Então, vamos começar. Se a circunferência tem raio 6 centímetros, ó, eu jogo 6 centímetros para R e jogo 6 centímetros para M. Jogo distância do centro às beiras, você sabe, né? Jogo também do centro até N, jogo do centro até P, jogo do centro até T de tatu e jogo do centro até S. Você veja que eu formei 6 partes iguais. Se são 6 partes iguais, um círculo todo tem 360 graus. Como eu estou pegando aqui só um dos 6, é 360 dividido por 6. Portanto, isso aqui é 60 graus, tá? E como é então, Carlos, que a gente vai achar o comprimento do arco RM, que faz parte do perímetro? Aí eu pergunto a você. Galera, se uma volta completa da circunferência é 360 graus, então o comprimento total da circunferência, 2πr, é 360. Mas eu quero MR. MR é um arcozinho que vai ser 60 graus. Observe que isso aqui é um ângulo central. Se aqui é 60, o arco RM também vai corresponder a um arco de 60 graus. Eu quero, no entanto, o comprimento dele. Carlos, como é que eu vou fazer? Vou cruzar aqui, ó. 360 graus vezes MR é igual a 60 graus vezes 2πr. Eu posso fazer o seguinte agora, ó. 6mr é igual a 2πr. Carlos, o que foi que você fez? Eu dividi o lado esquerdo por 60, 360 por 60 dá 6, e dividi o lado direito por 60, que dá 1. Fica só 2πr. Mas o raio é 6 centímetros, gente. Então, daqui eu concluo que 6mr é 2 vezes π vezes 6. Daí, mr, passo 6 dividindo, corta 6 com 6. Como ele não mandou fazer π igual a 3, eu vou deixar assim. O comprimento mr vale 2π centímetros. Perfeito? É óbvio, gente, que o comprimento mr, pela simetria, é o mesmo de T de tatu, S de sapo, que é o mesmo de P de Paulo, N de navio. Ok? Vamos então para a segunda parte da questão. Na segunda parte da questão, gente, eu vou calcular o comprimento do segmento B de bola, M de Maria. Para isso, eu tenho que notar um detalhe muito interessante. Galera, qual é o detalhe? Atenção. Isso aqui é um paralelogramo, né? Os lados opostos são iguais. Se aqui é um raio 6 centímetros, BM também é 6. Se ON também é 6 centímetros, que é o raio, BM também é 6 centímetros. É um paralelogramo. Especificamente, é um losango. Por que, Carlos, é um losango? Porque as medidas são iguais. Então, MR, por ser 6 centímetros, que é um triângulo equilátero, né, gente? Um triângulo equilátero aqui, ó. Porque, veja, se aqui é 6 centímetros e aqui é 6 centímetros, aqui vai ser 6 centímetros também, ok? Muito bem, Carlos. O segmento AR, então, ele pode ser determinado. MR, por ser 6 centímetros, daqui tem um triângulo equilátero, eu agora vou observar o seguinte. Eu já descobri que BM do losango, lembra? É igual a ON. Então, aqui é 6, aqui é 6, aqui é 6, aqui é 6. Aqui também é 6. Porque MR é o triângulo equilátero, né? 6 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros. Pronto. AR mais MR mais MB é 18. De novo, ó, o lado do triângulo equilátero é 18. Então, lá vou eu. AR, A de amor, R de rato,
R de rato, M de Maria, e M de Maria, B de bola, tem que dar 18. Então, eu consigo achar a R facilmente. 6 mais 6 é 12. Então, a R é 6 centímetros. É por isso que aqui tem um tracinho e aqui tem um tracinho. Então, aqui é 6, MR é 6 e aqui é 6 também. Muito bem, Carlos. E agora, Carlos, como é que eu vou calcular o perímetro? Pensa comigo. O perímetro vai ser o quê, gente? 6 vezes BM. Por quê? Porque BM é igual a R, que é igual a AS, são iguais, que é igual a TC, que é igual a C de casa, P de pato, que é igual a B de bola, N de navio. Então, essa medida aqui se repete aqui, aqui em cima, aqui, aqui, aqui e aqui. E o arco, gente, que forma o perímetro? Porque o perímetro é formado pelo arco MR, P de pato, M de navio e T de tatu, S de sapo. Então, o perímetro do logotipo vai ser 6 vezes esses segmentos retos aqui, mais 3 vezes os segmentos curvos. Eu já fiz esses cálculos. BM é 6 centímetros. E MR, calculei no começo da questão, é 2π. Daqui, o perímetro vai ser 6 vezes 6, 36. 3 vezes 2π, 6π. Como é que eu posso fazer ainda, gente? Posso colocar 6 em evidência. 36 por 6 dá 6. 6π por 6 dá π. Esse é o perímetro, que é a resposta da questão letra C. Você viu como nós precisamos da aula de paralelogramo, que era um losango, os lados iguais. Isso foi decisivo para achar o AR e conseguir fazer a questão. Tá bom? Exercício número 5, Cefete. O símbolo internacional da paz, do movimento hippie, aí carrão, pode ser representado como na figura abaixo, por uma circunferência de centro O, onde estão os pontos A, B, C e D, e os ângulos centrais, que formam o mesmo arco, lembra? AOC igual a OD e BOC igual a BOD. Muito bem, Carlos. Tá aí o movimento hippie, beleza, o símbolo aí. Se a medida do ângulo central AOD é 150, voltando, Carlos, AOD 150 é aqui, viu, gente? Essa região aqui, ó. AOD é 150. E a medida do comprimento do menor arco BD, cadê o arco BD? Esse aqui, gente. Comprimento do arco BD vale π sobre 2 metros. A área do círculo, delimitado pela circunferência representada em metros quadrados, ele quer a área desse círculo total aqui, gente. Ó, tá bom? Então, para fazer a questão, vamos bem devagarinho. Se AOD é 150, ele disse na questão que era igual a AOC. Até porque, pela simetria, se aqui é 150, aqui é 150. Então, me diga, tem como achar esse ângulo alfa aqui embaixo? Tem, cara. Alfa mais 150 mais 150 é 360, uma volta completa. Isso aqui dá 300. 300 passa subtraindo 360. Achei o ângulo central, C de casa, O de ovo, D de dado. Se isso aqui é um ângulo central que mede 60 graus, gente, agora eu já sei. Carlos, se é 60 graus, é lógico que isso aqui vai dividir 60 no meio, 30 para um lado e 30 para o outro. E olha o detalhe importante. Ele deu o comprimento desse arco. Será que eu vou proceder de modo semelhante à questão anterior? Se 30 graus corresponde ao arco BD, que deu o comprimento, π sobre 2, eu vou dizer o seguinte. Se 30 graus é π sobre 2, uma volta completa na circunferência é 2πr. Muito bem, vamos cruzar. 2πr vezes 30 é igual a 360 graus vezes π sobre 2. Cortando π com π. Como é que vai ficar? 2 vezes 30, 60 graus vezes r. 360 graus por 2, 180 graus. Então, o raio é 3 metros. 180 dividido por 60 dá 3 metros. Gente, quando ele der o comprimento de um arco, você sempre tem que relacionar com o fato de 360 graus corresponder a um comprimento de 2πr. Portanto, a alternativa correta, mas ele não pediu o raio, ele pediu a área. Eita, cara. A área é o quê, gente? Comecinho da aula, π
vezes o raio ao quadrado. O raio é 3. 3 ao quadrado, 9, vezes π. Está aí a resposta com o raio 3. Pediu a área, não o raio. 9π metros quadrados. Letra A. Gostei, viu, Carlos? Espetacular questão. Obra-prima. Questão da INSPE em São Paulo. Eu quero que você faça comigo essa belíssima questão. Ao projetar um teatro, um arquiteto recebeu o seguinte pedido da equipe, que seria responsável pela filmagem dos eventos que lá aconteceriam. É necessário que seja construído um trilho no teto, ao qual acoplaremos uma câmera de controle remoto. Para que a câmera não precise ficar mudando a calibragem do foco a cada movimentação, o ângulo de abertura com que a câmera captura as imagens do palco deve ser sempre o mesmo, conforme a ilustração. Então, gente, ele precisa colocar algo aqui para que sempre o ângulo, independente de onde esteja o holofote ou a luz lá, forme sempre o mesmo ângulo, pegando o palco todinho, seja na posição P1 ou seja na posição P2. Por exemplo, dos pontos P1 e P2, a câmera deve ter o mesmo ângulo de abertura. Então, quando a câmera está em P1, ela tem um ângulo de abertura alfa. Quando ela está em P2, ela tem um ângulo de abertura alfa. Das propostas de trilho a seguir, aquela que atende a essa necessidade é. Então, gente, como é que eu vou colocar o trilho? Por fora aqui, vou colocar um trilho reto, vou colocar um trilho que se assemelha a um triângulo, vou colocar um trilho que é uma semicircunferência, ou vou colocar um trilho que é uma semicircunferência, mas as extremidades estão no palco. Veja a diferença da D para E. Na D, ele pega fora do palco e na E, ele pega da extremidade superior até a extremidade inferior. A questão é brilhante, gente. E é aquela propriedade que a gente já tinha usado na aula 23. Acompanhe comigo. Solução. Para qualquer ponto P, o ângulo APB, olha o ângulo APB. Observe que A é a extremidade superior do palco, B é a extremidade inferior e P é onde vai estar a câmera. Então, ela forma um ângulo APB. Né, gente, esse triângulo? Então, o ângulo APB, situado na semicircunferência, que eu estou mostrando aqui, ó, dessa parte vermelha, será reto, pois trata-se de um triângulo inscrito numa semicircunferência, em que um dos lados é o diâmetro. Carlos, que massa, cara. Entendi, cara. Então, Carlos, se eu colocar um triângulo inscrito numa semicircunferência, um dos lados do triângulo é o diâmetro, vai corresponder ao comprimento do palco. Então, gente, a câmera, aonde ela estiver ao longo deste movimento aqui, sempre, se o lado do triângulo é o diâmetro, os outros dois lados sempre formam 90 graus. Observe, quando ela está aqui, forma 90. Quando ela desce aqui para baixo, também vai formar 90. Por quê? Porque é um ângulo inscrito. Isso aqui sendo o diâmetro, ele sempre vale 90 graus. APB é 180 por 2, 90 graus. É por isso que a alternativa correta é a E. Por quê, gente? Formando um triângulo da extremidade superior até P1 até a extremidade inferior, o triângulo é inscrito numa semicircunferência 90 graus. Em P2, ó, formando um triângulo até P2 e até aqui, também forma 90 graus. Questão excepcional. Vamos à questão número 7, questão muito boa, lá do Rio de Janeiro. Um arquiteto vai construir um obelisco de base circular. Serão elevadas sobre essa base duas hastes triangulares, conforme a figura a seguir, onde o ponto O é o centro do círculo de raio 2 metros, grave isso, e os ângulos B de bola, O de ovo, C de casa e OBC são congruentes, ou seja, são iguais. Este ângulo aqui, ó, BOC, esse aqui, e OBC tem o mesmo valor. Beleza? Tá aí a figurinha mais destacada, o comprimento do segmento AB. Carlos, já deu para ver que isso aqui é um triângulo inscrito numa semicircunferência, já que um dos lados do triângulo é o diâmetro, tá? Vamos começar pelo triângulo
B de bola, C de casa, O de ovo. Olha como é interessante. O triângulo OB, de lado OB, tem o mesmo valor de OC, que é o raio. A distância do centro às beiras é raio. Então preste atenção. O para B é raio e O para C é raio. Raios iguais, tá certo? Muito bem, Carlos. Aí, o que é que eu concluo? Se esse ângulo alfa forma o lado OC, este outro ângulo alfa vai formar também BC. Se OBC é igual a BOC, a gente conclui então que BC é igual a OC. Carlos, não entendi por quê. Galera, olhe para os ângulos. Ó, o ângulo alfa, cara a cara, formou o lado OC. Esse mesmo ângulo alfa tem que formar um lado de mesmo tamanho desse aqui. Então, BC é igual a OC. Conclusão. Os três lados do triângulo são iguais. Tá aí, ó. BC é igual. Como aqui é raio? Aqui é raio. Se alfa tá para o raio, esse outro alfa aqui também vai ser o raio BC. Muito bem, Carlos. Daí eu concluo que OB é igual a OC, que é igual a BC, que é o próprio raio da circunferência. Por que é que isso foi importante, Carlos? Porque sabendo que o triângulo BCO é equilátero, o que é que vai acontecer na sequência? Triângulo BCO é equilátero, os seus três ângulos internos são 60 graus. Ótimo. Aqui é 30. Você sabe por quê, né? Todo triângulo inscrito numa semicircunferência é um triângulo retângulo com vértice no ponto B. Triângulo ABC. O ângulo ABC é reto, por isso que eu acabei de dizer. É um triângulo inscrito numa semicircunferência em que um dos lados é o diâmetro. Já vimos isso, né, gente? Muito bem, Carlos. Daí eu vou concluir que o ângulo beta, que é o que eu quero, mais o ângulo reto lá em cima, que é 90, mais 60, tem que dar 180. Então, acabei de descobrir que beta é 30 graus. Ok. Carlos, e como é que eu vou achar então agora a medida AB, que é o que ele quer? Olhe para o triângulo ABC. Ele é um triângulo retângulo, com ângulo reto lá no vértice B. Aqui é 30 graus e aqui é 60 graus. Minha gente, o que é que Pitágoras me ensinou, hein, gente? Teorema de Pitágoras. O que é que ele me diz? Hipotenusa ao quadrado, 4 ao quadrado, é igual a 1 dos catetos ao quadrado, 2 ao quadrado, mais o segmento desconhecido ao quadrado. Então, 16 é igual a 4 mais AB ao quadrado. Passa 4 subtraindo e o AB já tira a raiz de 12. Você fazendo a fatoração do 12, 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, por 3 dá 1. Fica 2 ao quadrado vezes 3. Sai 2 ao quadrado de dentro, 2 raiz de 3, achamos o segmento AB. Letra E. Gostei da questão, Carlos. Vamos ao nosso próximo exercício. O nosso próximo exercício vem lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Na figura a seguir, a circunferência tem centro O e seu raio tem a mesma medida do segmento BC. Gente, anote isso que é muito importante. Ele está dizendo que o raio dessa circunferência, ou seja, o segmento OA tem a mesma medida do segmento BC. Isso foi informado na questão. Sejam alfa, que é um ângulo localizado aqui no centro O, a medida do ângulo AOD. Observe que ele é um ângulo central, porque saiu do centro. E beta, cadê beta, hein, Carlos? A medida do ângulo ACD. Muito bem. Ele quer a relação entre alfa e beta. Gente, atenção para uma sacada genial que vai acontecer agora na questão. Carlos, o que foi que você fez? Repete aí, Carlos. Eu uni O com B. Mas por que você fez isso, Carlos? Nessa construção auxiliar do triângulo B de bola, O de ovo e C de casa, vai acontecer algo muito interessante. Lembra que BC é igual ao raio, só que OB também é raio.
Então, o ângulo BOC também será beta. Se você tem dois lados iguais de um triângulo, os ângulos cara a cara têm o mesmo valor. Então, o lado OB, que é o raio, delimita o ângulo beta. Como BC é igual a OB, o lado BC também vai formar o mesmo ângulo beta aqui, ó. O mesmo ângulo beta aqui. Coloca aí, Carlão, mesmo ângulo beta, porque lados iguais correspondem a ângulos iguais. Beleza? Tranquilo? E agora preste atenção. Tem um detalhe muito legal agora. Você concorda que alfa é um ângulo central? Perfeito. Quanto é que vai valer o arco AD? Alfa também, que é ângulo central. Beta também é um ângulo central. Quanto é que vai valer esse arco que pega de B até essa reta aqui? Beta também. Então agora, ó, aqui eu tenho um beta, porque se beta é um ângulo central, esse arco é beta também. E aqui, gente, se aqui é um ângulo central, este arco também vai ser alfa. E parece que é um ângulo excêntrico externo, né, Carlos? Volta lá para a teoria, gente. O que é que a gente sabe sobre o ângulo excêntrico externo? Ele pega o arco maior AD, que é alfa, menos ou mais, menos o arco menor BE, dividido por 2. Viu? Que está lá no começo da aula, ângulo excêntrico, arco maior, menos arco menor dividido por 2. Então, galera, quem é o ângulo excêntrico exterior? Beta. Quem é AD? Alfa. Quem é BE? Beta também. Então, beta é igual a alfa menos beta sobre 2. Perfeito. Passo 2 para o outro lado. 2 beta é igual a alfa menos beta. Então, daqui eu vou fazer o seguinte. Passe o menos beta para o outro lado. 3 beta é igual a alfa. Então, alfa é igual a 3 betas, letra B. Que questão interessante, hein, Carlos? Carlos, e como é que seria o nosso exercício 9? Mais uma, né? Mexendo com ângulo inscrito, ângulo excêntrico interior, exterior. Faz para mim aí essa questão, Carlos. O ângulo X, na figura a seguir, mede quanto? Tá aqui, ângulo X. Ele quer o ângulo X. Vamos devagar, gente. Por que aqui é 90, gente? Ângulo inscrito. Ai, cara, eu nunca entendo o que é um ângulo inscrito. Homem-Aranha lança teia. O ângulo inscrito está na beira da circunferência. Atenção, o jeito mais simples. Está na beira da circunferência. Lançou uma teia para cá e lançou outra teia para cá. O arco é o dobro. O ângulo inscrito sempre forma um arco que é o dobro. Então aqui é 90 graus. Você consegue ver agora que 35 também é um ângulo inscrito, mas quais as teias que ele joga? Joga uma teia para cá e outra teia para cá. Então, o Homem-Aranha lançando 35, por ser inscrito, joga, forma o dobro, 70. Gostei, cara. Nota 10. Então, peraí. O ângulo X é um ângulo excêntrico interior, porque está dentro da circunferência. Ele vai ser a média aritmética do arco que está do outro lado, mais o arco que está do outro lado. Ou seja, x, por ser um ângulo excêntrico interno, vai ser a média aritmética dos arcos que delimita 90 e o que está do outro lado 70. 90 mais 70 sobre 2, 160 sobre 2. Portanto, o ângulo x excêntrico interior é 80 graus, letra B de bola. Ei, Carlos, aulinha puxada, né? Pois é, gente, você sempre tem que estar ligado na geometria plana, tá bom? Então vamos para a nossa próxima aula, nossa aula 30, já é a 9ª aula de 12 da geometria plana. Grande abraço!